Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Alta Idade Média. Mais especificamente, nós vamos trabalhar com algumas questões relacionadas ao Império Bizantino e ao Islamismo. Império Bizantino formado a partir da divisão entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, ali durante o século IV. E o islamismo, religião fundada por Maomé, sob a base na crença de um único Deus. Sendo assim, vamos para o compartilhamento de tela. Começamos, então, pelo seguinte: Alta Idade Média. Ah, o FJF-MG. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento: letra A, o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. Letra B, o culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. Letra C, o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. D, o princípio da aceitação aos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte. Letra E, a concepção do islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos povos inferiores. Então, qual que é o fundamento, ou seja, qual que é a base? Como funciona o islamismo? O islamismo funciona com influências do cristianismo, com influências do judaísmo, e é uma religião monoteísta, ou seja, que acredita em um único Deus. Logo, a questão correta é a letra A. O monoteísmo e influenciado pelo cristianismo e pelo judaísmo. Lembrando sempre que o islamismo foi uma religião fundada por Maomé, o principal profeta dessa religião. É a segunda maior religião do mundo, com mais de 1 bilhão de adeptos. Vamos para a questão 2 aqui, e a questão 2 nos diz o seguinte: o islamismo, ideologia difundida a partir da Alta Idade Média, em que o poder político confunde-se com o poder religioso, era dotado de certa heterogeneidade, o que pode ser constatado na existência de seitas rivais como: letra A, politeístas e monoteístas; letra B, sunitas e xiitas; letra C, cristãos e museins; letra D, sunitas e cristãos; e letra E, xiitas e politeístas. Então, nesse caso, são duas seitas diferentes. Todos aqui são considerados muçulmanos. Todos aqui seguem Maomé como profeta, mas seguem de formas diferentes. Nesse caso, então, a gente tem aqui a letra B de bola: sunitas e xiitas. Os sunitas seguem o Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos, e também a Suna, que é um livro que contém alguns feitos de Maomé. Os xiitas só seguem o Alcorão. Os sunitas são a maioria, né? Mais de 80% da população islâmica. Os xiitas, pouco menores, entre 15% a 20%. Lembrando sempre, gente, por exemplo, essas divisões acontecem em outras religiões também. Um exemplo é o cristianismo. Dentro do cristianismo, nós temos a parte ali dos católicos, dos evangélicos, dos ortodoxos, enfim, nós temos seitas, né? Temos doutrinas, na verdade, ensinamentos dentro do cristianismo, ensinamentos diferenciados. Bom, vamos para a questão 3 aqui, também tratando de Império Bizantino. Agora, na verdade, tratando de Império Bizantino. A questão 3. Na origem do cisma do Oriente, pode-se assinalar corretamente
Letra A. As desavenças entre os membros da hierarquia católica e o imperador bizantino diziam respeito à cobrança das indulgências e à corrupção dos bispos. Letra B. Significou o aparecimento de inúmeras seitas reformadas, que se desligaram da Igreja Romana. Letra C. No Império Bizantino, a Igreja era submetida ao imperador e promoviam um excessivo culto aos ídolos e às imagens. Letra D. Em Bizâncio, ao contrário do cristianismo ocidental, as imagens e os ídolos dos santos não eram objetos de adoração e culto. Então, nessa questão 3, letra C. Logo, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, o que foi o cisma do Oriente? Foi a divisão entre Igreja Católica Romana e Igreja Ortodoxa, a primeira grande divisão que ocorreu na história do cristianismo. O cristianismo, então, passou a não ter mais apenas a Igreja Católica, mas também como a Igreja Ortodoxa, que é uma igreja mais encontrada em países como a Rússia, como a Ucrânia, entre outros países da Europa Oriental e parte da Ásia. Outro ponto, qual é a diferença dela, né? Ela era, naquele momento, submetida ao imperador. Quem mandava, então, na Igreja Ortodoxa era o imperador bizantino, o imperador do Império Romano do Oriente. E lá ocorria um excessivo culto, tanto aos ídolos quanto às imagens. As imagens dos mais diversos santos, né, das mais diversas personalidades, eram cultuadas ali, até mesmo, podemos dizer, excessivamente. Questão 3, logo letra C. Na questão 4, tirada do Enem, temos aqui o seguinte: existe uma regra religiosa aceita pelos praticantes do judaísmo e do islamismo que proíbe o consumo de carne de porco. Estabelecida na antiguidade, quando os judeus viviam em regiões áridas, foi adotada séculos depois por árabes islamizados, que também eram povos do deserto. Essa regra pode ser entendida como, então, qual regra? A regra de não comer carne de porco. Porco. Letra A. Uma demonstração de que o islamismo é um ramo do judaísmo tradicional. B. Um indício de que a carne de porco era rejeitada em toda a Ásia. C. Uma certeza de que o judaísmo surgiu do islamismo. D. Uma prova de que a carne do porco era largamente consumida fora das regiões áridas. Letra E. Uma crença antiga de que o porco é um animal impuro. Então, nesse caso aqui, pessoal, letra E. Tanto judeus quanto muçulmanos acreditam que, pela característica das patas, pelo que come, do modo que vive, o porco é considerado impuro. E logo, como um animal impuro, ele não pode entrar na boca das pessoas, na boca daqueles que professam aquela fé. Então, logo, 4, letra E. Existia uma crença antiga de que o porco, tanto para judeus quanto para muçulmanos islâmicos, que é a mesma coisa, era um animal impuro. Questão 4, letra E. Lembrando sempre, gente, antes de finalizar, deixa o like, se inscreve, o procedimento. Vamos ver se a gente bate uma meta de likes aí. Vamos lá. Meta de likes, lembrando sempre, então, 25 likes, tá bom. Questão 5. Em relação ao Império Bizantino, é certo afirmar que, letra A, o governo era, ao mesmo tempo, teocrático e liberal. B, o Estado não tinha influência na vida econômica. C, o comércio era, sobretudo, marítimo. D, o Império nunca conheceu crises sociais. Letra E, o imperialismo bizantino restringiu-se à Ásia Menor. Então, neste caso, letra C de casa. O comércio era, sobretudo, marítimo. Pessoal, sobretudo, o que isso quer dizer? Que, em grande parte, não era todo marítimo, tinha uma parte que era feita por terra também. Mas, pela localização da região do Império Bizantino, a navegação pelo Mar Mediterrâneo e outras regiões facilitava muito a atividade comercial
marítima, ou seja, pelo mar. Muito obrigado. Lembrando sempre, vejam outros vídeos que estão aí e em breve teremos mais vídeos. Valeu demais a conta, gente.